Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clay e hoje eu quero comentar com vocês acerca da gramática da editora Thomas Nelson, Iniciação ao Grego. E quem pediu para eu reagir a fazer uma leitura, uma explicação, foi meu amigo Cristian Castro. Ele falou assim: Adolfo, dá uma olhada lá na lição 23, quando vai entrar no assunto de crítica textual. Acho que você vai gostar e é legal você gravar um vídeo, né? Eu falei, Castro, você é poeta, você é escritor, por que você não grava um vídeo sobre isso? Eu não tenho equipamento, cara, vai lá e grava você mesmo. Então, Castro, valeu aí, tamo junto. E eu vou pedir para você se inscrever nesse canal aqui, se inscreve nesse canal aqui, compartilha esse vídeo, bora trocar uma ideia. Página inicial do canal, você encontra um curso de teologia pagamento único. E vamos a mais este vídeo. Então, nós vamos aqui para a lição 23, né, da gramática da Thomas Nelson. E aqui fala assim sobre o texto original do Novo Testamento. Você vai gostar muito. Então ele vai colocar aqui: os escritos do Novo Testamento, produzidos da maneira que deu origem aos escritos do Antigo Testamento. Em relação aos evangelhos, podemos dizer o seguinte, que Deus não anunciou no Antigo Testamento, foi se cumprindo. As palavras, as obras, morte, ressurreição e exaltação de Cristo aconteceram e foram lembradas com exatidão, com a ajuda do Espírito Santo, que ensinou tudo e fez lembrar tudo. As memórias foram transmitidas primeiramente de forma verbal, por testemunhas oculares e servos da palavra. Lucas 1:2. Até que começaram a ser registradas por escrito. Lucas 1:4. Né? Interessante essa introdução aqui, principalmente usando Lucas, né? Porque Lucas ele usou o relato de outras pessoas, né? Você pode ver que no relato de Lucas é o único que há a menção da infância de Jesus, né? Jesus com 12 anos. Os outros evangelhos não trazem isso. Então, possivelmente ele conversou com a mãe de Jesus, com pessoas que eram próximas a eles, até o irmão de Jesus e assim vai. Os escritores restantes do Novo Testamento têm em comum com os evangelhos e de fato terem sido inspirados por Deus. Inspiração do texto. Podemos pensar que Deus seguiu o mesmo princípio para a produção do escrito do Novo Testamento, que já tinha seguido anteriormente. Seu espírito moveu pessoas consagradas a ele para escrever na própria linguagem, no estilo de cada um, o que entendia o que devia ser registrado, sob a orientação e supervisão de Deus. Surgiram assim os documentos no que se refere à sua autenticidade e veracidade são dignos de total confiança. Transmissão do texto. Os autógrafos assim produzidos podiam ser dirigidos inicialmente a um destinatário único, como Timóteo, Tito, Filemão e Gaio, a uma igreja em particular ou a várias comunidades ao mesmo tempo, distantes uma das outras, Colossenses 4,16, 2 Coríntios, 1 Coríntios, papapá. Com isso, desde a aparição dos primeiros escritos, que mais tarde seriam reconhecidos como inspirados por Deus, cópias e mais cópias foram produzidas, todas feitas à mão. Na verdade, qualquer livro da humanidade foi escrito à mão. Mesmo que esses manuscritos tenham sido reconhecidos como palavra de Deus e copiados com zelo, era inevitável que pequenos erros surgissem no processo. Que erros são esses? Trocar uma letra, pular uma palavra, omitir uma palavra. Né? Você tem pessoas que adulteraram parte do manuscrito por interesse teológico. Né? Marcião é um deles. Né? Tem um versículo bíblico no Codex Beza que é uma pegada bem antissemita. Então, assim, beleza. Mas isso comparando com outros manuscritos, você descobre fácil. Quando alguma dúvida sobre a exatidão de alguma cópia surgia nos primeiros anos, em que os autógrafos ainda existiam, era possível cotejá-la com os autógrafos, e eventuais imperfeições podiam ser de imediato corrigidas ou descartadas. Isso, contudo, só era possível onde e quando os autógrafos existiam. Tal tarefa de conferir as cópias acabou se tornando mais difícil e até impossível na medida que esses autógrafos escritos em material frágil como papiro se deterioraram pelo frequente manuseio e acabaram ficando ilegíveis e fragmentados. Cópias produzidas em áreas geográficas remotas, como no Egito, não tiveram essa possibilidade de verificação. Veja que ele vai mencionar o seguinte, que lugares como o Egito não tiveram a possibilidade desse tipo de verificação. Verificação o quê? De conferir com o autógrafo. Qual é a base dos manuscritos hoje, do texto bíblico hoje? Quais são os principais manuscritos utilizados para reconstrução textual hoje? Os oriundos do Egito. Sinaítico, Vaticano, por aí vai. Então, os principais manuscritos reconhecidos como
os mais antigos e melhores são exatamente aqueles que vêm do Egito, né? E não para aqui. Então, assim, os considerados melhores manuscritos são aqueles que não tiveram a possibilidade de verificação com os autógrafos. E são os que mais omitem coisas, né? Mas tudo bem. Em um ambiente em que o grego continuava a ser língua falada pelo povo, a produção de cópias era mais fácil do que em regiões onde a familiaridade com a língua grega foi se perdendo pouco a pouco. Familiaridade com a língua grega foi se perdendo pouco a pouco. No caso, o Egito, por exemplo. Em regiões mais remotas como o Egito e o norte da África, quando o grego foi gradualmente sendo substituído pelo idioma copta, depois no segundo e terceiro séculos, cristãos nas igrejas cristãos nas igrejas e copistas nem sempre entendiam os manuscritos gregos. Em virtude desse processo, surgiram cópias que não refletem a mesma perfeição das produzidas na corrente principal da transmissão do texto. O que ele está falando aqui? Que o Egito, com o passar do tempo, ele foi perdendo o grego como língua oficial. Por quê? A influência do Império Romano foi diminuindo, lembrando que o Império Romano ele começa a decair depois de Tibério, basicamente. E o que acontece? Então as línguas locais vão tomando espaço. No caso do Egito foi o copta, que tomou espaço, né? E nas regiões lá do norte da África, foi o latim tomando espaço, ou etíope. E aí o que acontece? O grego deixa de ser a língua oficial, né? E aí o que vai acontecendo? O pessoal vai deixando de copiar ou de compreender plenamente, né? Então surgiram cópias que não refletem a mesma perfeição das produzidas na corrente principal da transmissão do texto. A influência das heresias também contribuiu para que os manuscritos com imperfeições começassem a surgir, né? Aí eu pergunto, você vai para analisar onde que surgiram as principais heresias? Egito. Pode pesquisar, cara. As principais heresias vêm do Egito. Mas tudo bem. Algumas delas, né? Com certeza Deus esteve interessado em sua autorrevelação por meio de escritos inspirados que chegasse a ser conhecida, não só pelos primeiros cristãos, mas também pelas gerações posteriores. João 17, 20 a 21. O Senhor também deixou claro, em mais de uma ocasião, que a palavra de Deus teria validade permanente e permaneceria para sempre. Mateus 5,18, papapá. Claro que Mateus 5,18 a discussão é outra, mas tudo bem. Lucas 16,17 também. Era necessário então que fosse preservado ao longo da transmissão do texto, tal como foi inspirado. A história da igreja mostra que, mesmo enfrentando as mais diversas perseguições, o cristianismo proliferou e seus escritos sagrados sobreviveram milagrosamente. A única explicação plausível para isso é ver a mão protetora e poderosa de Deus, cuidando de sua família e preservando sua palavra. Entre todos os livros da literatura universal, a Bíblia é de longe o documento da antiguidade mais bem preservado, com um texto mais confiável que existe. Como consequência da ampla divulgação do texto bíblico, temos atualmente 5.989 manuscritos gregos catalogados com o texto do Novo Testamento completo ou em parte. Esse acervo é composto por mais de 140 papiros, 323 unciais, manuscritos 2.951 minúsculos, 2.484 lecionários, totalizando 2.145 páginas, né? 2.145.109 páginas. Além disso, há uma enorme quantidade de citações e comentários escritos a partir dos pais da igreja, a partir dos quais seria possível reescrever todo o Novo Testamento. E também traduções antigas, né? Você tem a Vulgata Latina, a versão copta, siríaca, né? Então você tem várias cópias, várias traduções antigas que também servem para reconstrução textual. Mas aqui ele preferiu só mencionar. Ao ler e comparar esses manuscritos, percebe-se que há inúmeras leituras variantes. Essas leituras precisam ser analisadas cuidadosamente para reconhecermos qual leitura tem a maior probabilidade de corresponder ao texto original. Um empreendimento desses pode parecer impraticável, mas pode-se constatar que a ampla maioria dos manuscritos contém um texto extremamente homogêneo, né? Em apenas cerca de 2% do texto do Novo Testamento requer uma análise detalhada. Eu acho que até menos, viu, gente? Até menos. Averiguar qual é o provável texto original a partir das cópias existentes é a tarefa da crítica textual. Para cada leitura são identificados manuscritos que a respaldam, chamados de testemunhas do texto.
quais passam a ser analisados segundo certos critérios. Alguns deles são datada a leitura, né? Fator determinante não é a data do manuscrito, que é apenas uma cópia, mas a data do texto que essa testemunha apresenta, o que é bastante difícil de estabelecer. Uma cópia recente pode reproduzir um texto muito antigo. Ele poderia dar como exemplo, aqui tem um manuscrito que ele é do ano 1000, não, do século VIII, mas ele reflete um texto egípcio do século IV. Ele é uma cópia direta de um manuscrito do século IV. Isso aí é fato. Eu não me lembro o manuscrito, mas depois eu faço um vídeo sobre isso. A qualidade das testemunhas é essencial recorrer a informações sobre as características de cada manuscrito e os hábitos dos copistas refletidos no texto, que pode evidenciar cuidado ou desleixo. Uma testemunha que apresente muitos erros de escrita não é confiável, mesmo que seja antiga. Aí vem um bom questionamento sobre o Sinaitique Vaticano. De acordo com algumas características que têm em comum, os manuscritos são agrupados em tipo alexandrino, bizantino, cesarense e ocidental. Afora esse tipo de texto, existe uma diversidade de manuscritos que contém um texto misto, que não pode ser classificado precisamente. A distribuição geográfica da leitura. Uma leitura distribuída geograficamente de forma ampla e atestada em várias famílias de texto tem a maior chance de ser a leitura original do que aquela que só é achada em uma área geográfica limitada, né? Então nós temos aqui texto bizantino, que ele compõe desde Roma, Alexandria, Cesareia. Você tem o alexandrino que pega no Egito, cesarense que pega só na região de Cesareia e ocidental que pega aqui Roma, Córcega, Sardenha, Cartago, né, Siracusa e por aí vai. Além dessas evidências externas, são avaliadas também as diversas evidências internas para se descobrir possíveis causas de alterações de transmissão do texto, sejam elas não intencionais ou intencionais. Todas as evidências são então avaliadas seguindo alguns cânones da crítica textual. Entre os cânones aplicados está o seguinte: dar preferência à leitura que melhor explica a origem das demais. É uma regra que leva a observações interessantes sobre o surgimento de leituras variantes. Os seguintes dois cânones sugeridos em torno de 1881 por Scott and Hort são aplicados ainda hoje por muitos críticos, mas são questionáveis. Seguem abaixo. Dar preferência à leitura mais breve. O pressuposto subjacente é que escribas teriam tendido a completar o texto acrescentando e interpolando. No entanto, ficou demonstrado que outros copistas na antiguidade tinham a tendência oposta, de encurtar o texto omitindo palavras na hora de copiá-lo. Veja que louco, né? Então, nem sempre o texto mais curto é o original. Pode ser a falha, né? Outro cano questionável é a preferência da leitura mais difícil. Supostamente, copistas teriam tentado melhorar o texto que achavam difícil. Intentado, né? Mas isso só faz sentido se essa leitura difícil é atestada pela maioria das testemunhas e não apenas por algumas testemunhas isoladas. Em vez de dar preferência a uma leitura que contém incoerências, pessoalmente creio que outro cano deveria substituir o supracitado. Dar preferência à leitura que mais claramente evidencia ser inspirada. Com certeza, Deus teria impedido que os escritores guiados por ele produzissem leituras que não fazem sentido. Todas as evidências externas e internas são analisadas e os cânones são aplicados a cada leitura variante, para então decidir qual leitura será considerada original. Atualmente, mais de 90% do texto reconstruído do Novo Testamento é aceito como original por todos. Além disso, existem 6% a 8% de leituras variantes em que as diferenças existem em ordem de palavras, Jesus Cristo versus Cristo Jesus, palavras substituídas por sinônimos, Deus e Senhor, diferença de ortografia, Moses versus Moisés, para Moisés, omissões ou inserções, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, na vinda de nosso Senhor Jesus. Em 1 Tessalonicenses 3,13. Essas pequenas diferenças não afetam nem o significado do texto, nem a sua tradução. Podemos, então, em vez de focar a atenção em diferenças secundárias, afirmar que 97 a 98% do texto do Novo Testamento está existe unanimidade em aceitá-la como original por todos os que acreditam na inspiração e na preservação da palavra de Deus, mesmo nas ocasiões em que se encontram leituras variantes significativas. Nenhuma delas afeta ou altera alguma verdade das doutrinas bíblicas. Aqui vai falar de versões
modernas do Novo Testamento, né? Vai falar do texto de Robson Pierpont, Arthur Fastard, né? Da tradição do texto bizantino, né? Wilbur Piquerig, família 35. Veja, cara, da hora que já está atualizada essa gramática, ela já está mencionando aqui a família 35. Nestlé Aland, Edito e Crítica Maior, a UBS, que é a quinta edição revisada, né? Agora, olha que legal. Quando comecei a estudar o grego do Novo Testamento, fiquei maravilhado ao perceber a profundidade e a riqueza do texto bíblico em sua versão original. Adquiri uma cópia da terceira edição do Novo Testamento grego da UBS, né, na terceira edição, que se tornou minha leitura preferida. Amava meu Novo Testamento grego. Desde então tem sido essa minha paixão e área de concentração na minha atividade como docente. Aprendi e transmiti nas aulas de grego que fui convidado a ministrar, que ensinando na maioria dos seminários teológicos, que o melhor texto grego era o da UBS, igual ao Nestlé. Quando foi publicada a quarta edição, chamou-me a atenção o fato de que, no aparato crítico, houve uma alteração na maneira de apresentar as testemunhas do texto. Antes tinham sido ordenadas na sequência, papiros, unciais e minúsculos, lecionários, versões antigas, e pais da igreja. Agora, nessa nova edição, os unciais da família bizantina eram tirados da ordem habitual e postos no final, como se não tivesse valor. Observei que a composição da equipe editorial tinha mudado. Comecei a me perguntar se o texto original muda quando muda a equipe que decide sobre a leitura, que deveria ser adotada como original. Seria tão subjetiva como uma decisão tão importante? Onde ficou a objetividade científica? Comecei a duvidar da confiabilidade daquele Novo Testamento grego que tinha em mãos. Buscando uma explicação, fui informado que no texto crítico, né, o eclético, que estava usando, haveria mais de 100 versículos que, de maneira em que ficaram redigidos, não teriam respaldo em nem um único manuscrito. A leitura apresentada era apenas uma conjectura da equipe editorial. Além disso, fui alertado de que às vezes a equipe editorial optou por adotar uma leitura que tinha achado em um único manuscrito ou outras leituras em dois. Ou quando, por exemplo, concordo com os famosos códex sinaíticos e vaticanos, o que não acontece com tanta frequência. Sua leitura era considerada original, mesmo que fosse diferente da esmagadora maioria de outras testemunhas do texto. Percebi que a importância dada a esses códices e a outros manuscritos muito antigos não condiz com a sua qualidade. Então já estamos vendo aqui que o cara é majoritário na veia, né, velho? Caminho. Vendo e confirmando tudo isso, a minha confiança em meu exemplar tão amado do Novo Testamento grego foi abalada. E agora? Seria possível achar um texto grego original mais confiável? Comecei a pesquisar sobre o texto bizantino. Esse texto, conhecido como texto da Igreja, foi preservado em mais de 5.100 manuscritos. A seguir mencionamos algumas de suas características. É um texto com amplíssima distribuição geográfica, com cópias achadas em todo o mundo antigo, principalmente na Ásia Menor. Onde a maioria dos autógrafos foi escrita e onde se encontravam seus destinatários originais. E também um texto extremamente uniforme na quantidade de manuscritos que contém. Por que será que o texto bizantino era tão questionado por alguns? Só porque manuscritos achados que o contêm eram tardios? Mas isso tem uma explicação. No contexto da igreja primitiva, o manuseio constante das cópias dos escritos do Novo Testamento, produzidas em material frágil como o papiro, fazia com que essas se deteriorassem rapidamente e precisassem ser substituídas com frequência. Além disso, as condições climáticas da região onde as cópias circulavam impediam que elas se conservassem por muito tempo. Tudo isso favoreceu a multiplicação de cópias dos escritos bíblicos e explica por que razão não foram achados manuscritos muito antigos desse tipo de texto. Suas cópias eram produzidas em material frágil como papiro e eram manuseados com frequência. Em virtude das condições climáticas desfavoráveis, não sobreviveram ao tempo. E além disso, como foi mencionado, o que realmente interessa não é tanto a data de determinado manuscrito, mas a data do texto que o manuscrito contém. Sabe, que esse é um argumento que eu não tinha parado para analisar, sabe? Eu gostei desse argumento aqui. Mesmo que centenas de manuscritos da família bizantina sejam datados do 9º século em diante, a antiguidade desse texto remonta a fontes muito antigas, conforme refletido nos códex alexandrinos, códex efraimita, códex washingtonianos, que é tem lugar que menciona século IV, mas aqui está colocando como século V.
entre outros. E se considerarmos que Kurt Aland afirma que as citações do Novo Testamento encontradas nos escritos dos pais da igreja constituem nosso testemunho mais importante do texto e tem a vantagem adicional de representar o texto em tempo e lugar conhecidos, podemos afirmar que com certeza o texto bizantino já foi atestado por pais da igreja pelo menos no segundo século. É muito provável que tivessem acesso aos textos do primeiro século, né? Argumentos que questionam o valor do texto bizantino não são convincentes. É interessante observar que atualmente há uma nova valorização desse tipo de texto, inclusive por parte daqueles que antes o menosprezavam. A editiocrítica maior, por exemplo, depois dos estudos exaustivos nas epístolas gerais, fez diversas correções na última edição do texto crítico, do texto Nestlé Aland, de UBS. Em aproximadamente 60% deles, segue agora a leitura do texto bizantino. Então veja que estamos tendo que uma reviravolta, né? Independente do que se pense do texto bizantino, uma coisa é certa. Quem deseja fazer crítica textual de maneira objetiva e descobrir o provável texto original do Novo Testamento não pode ignorar esse texto. Precisa dar-lhe a devida atenção e valorização, como mostram os exemplos abaixo. Quanto mais estudo o texto original do Novo Testamento e a crítica textual, mais me convenço que temos um Novo Testamento totalmente confiável. Hoje dou prioridade ao texto bizantino, sem fechar os olhos para leituras variantes, algumas das quais revelam detalhes interessantes sobre a história da transmissão do texto. Posso afirmar com total convicção e tranquilidade que o conjunto de manuscritos que temos à disposição reflete fielmente os textos originais do Novo Testamento. Esse pode ser levado a sério em tudo que diz. Ele se refere ao texto majoritário. Aí ele vai pegar alguns textos e papapá, né? O que eu quero trazer com esse vídeo aqui? Que o autor dessa gramática, ele é majoritário, mano. Ele segue a linha majoritária, né? O John Bergen. E o interessante é que eu vi aqui, ele trouxe informações atualizadas, né? Quantidade de manuscritos. Por exemplo, no caso do Codex Washingtoniano, aqui que ele coloca século V. A informação que eu tinha é que ele era do século IV. Eu não sei se foi feito algum estudo em cima. Então, cara, vai ser uma gramática que eu vou estar dando uma olhada, né? Eu vou estar dando uma olhada, mas essa parte aqui é uma gramática bizantina, né? Uma gramática de um autor que defende o texto majoritário, né? E isso muitas vezes os ecléticos não comentam muito, né? Inclusive, até o parceiro meu falou assim: Adolfo, quem prefaciou essa gramática, Johannes Bergman, né? Quem prefaciou essa gramática foi o cadê aqui quem prefaciou a gramática? Deixa eu ver aqui. Tinha sido Marcelo Berti, né? Ele prefaciou essa gramática o ano passado, em 2023, né? Ele que prefaciou. Então foi bem. Deixa eu até colocar aqui, ó. Marcelo Berti, né? Marcelo Berti é um dos caras, um dos ecletões mais fortes que nós temos hoje dentro do estudo da crítica textual no Brasil, né? Ele já foi majoritário, hoje ele é ecletão. Aí, ó, a gramática do Johannes Bergman e tal. Então, é interessante, né? Uma gramática, Thomas Nelson disse de trazer uma gramática que tenha sido escrita por um autor que seja majoritário, né? E eu achei interessante esse resumo, né? Vai fazer parte das minhas aulas de crítica textual. Vai fazer parte. Então, quem sabe aí, quem sabe. Fico feliz, né? Porque a discussão agora ela tá em aberto. Ela tá em aberto. Antes, você só tinha praticamente um lado falando. Hoje nós temos pessoas, editoras, dando espaço para os dois lados, né? O Wilbur produziu alguma coisa. Aí Bergman agora, né, com a Thomas Nelson. Você tem outras obras aí como a a manuscritologia do Paulo Anglada, né? Então você tem o Wilbur, Paulo Anglada, agora essa gramática introdutória do Bergman. Então tem uns negócios assim que tá começando a ficar legal, né? Tá começando a ficar legal. A discussão tá começando a ficar maior. E assim se segue, né? E assim se segue. Então, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Se gostou, deixa seu like, deixa seu comentário também.
Peço que se puder dar uma força pra gente aí financeira, só fazer uma doação, o Pix está na descrição do vídeo. Ou caso queira falar comigo, meu telefone se encontra no meu Instagram. Tamo junto, fique com Deus e até o próximo vídeo.